Meus irmãos, pastor Moabel, e hoje vou falar sobre o 92º pecado que está na palavra de Deus, que é armar ciladas contra o pobre. Hoje nós vamos ver o que a palavra do Senhor diz. Salmo 10, versículo 2, diz o seguinte: os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre, para que sejam apanhados nas ciladas que maquinaram. Quer dizer, o ímpio arma ciladas para o pobre. O pobre é que sustenta o mundo. O pobre é a parte de baixo da pirâmide que traz alimento para os poderosos, eles que plantam, eles que colhem, eles que trabalham a vida inteira produzindo para sobreviverem, mas eles estão em ciladas. E a palavra do Senhor diz que os ímpios são arrogantes. Engana-se o pobre se ele pensa que o arrogante, o ímpio, vai se preocupar com ele. Jamais ele fará isto. Porque ele vive de quê? Ele vive da desgraça do pobre miserável. É isto que acontece. E neste assunto nós temos pelo menos 22 pecados que eles cometem dentro deste assunto. E nós vamos enumerá-los. Eles são arrogantes, perseguem furiosamente o pobre e têm ciladas preparadas. Como que eles conseguem fazer isto? Vamos ler na palavra de Deus. Vamos ver que nós conseguimos entender. Em primeiro lugar, eles são arrogantes. O que é o arrogante? Ele se põe acima de todos, porque ele é arrogante. E não importa o sofrimento, a lágrima do outro, a angústia do outro, a dor do outro, não importa. Ele terá que manter-se no poder porque ele está acima de tudo e acima de todos. Continuando, eles também perseguem furiosamente o pobre. À medida que o pobre está sendo destruído, ele pensa que está sendo guardado. Negativo. Ele não está sendo guardado de modo nenhum. Vamos então continuar com a palavra de Deus que nos mostra os 22 erros e pecados que eles cometem. São cheios de arrogância. É difícil lidar com o ímpio. Ele é arrogante, não tem misericórdia. Número 2, ele persegue o pobre. Como é que ele consegue perseguir o pobre? Criando leis que favorecem somente a eles. Vocês entendem? Quem sustenta este mundo é a parte de baixo da pirâmide, que é muito maior. Quanto mais para cima, menos líderes, mas são mais poderosos. Número 3, maquinam ciladas para o pobre. Tudo que você vê hoje é uma cilada. No fim da história, você sai perdendo. É uma coisa interessante. Eles armam ciladas e no fim de tudo que você vê, se você estudar cuidadosamente ou pedir para o seu filho estudar o caso daquela lei, na verdade você é o grande perdedor. Em quarto lugar, imagino o mal contra os justos. O homem que vive na justiça, o que importa para ele é trabalhar, se esforçar,
fazer o máximo, cuidar da sua família. Ele é justo. Ele é uma pessoa que busca a perfeição dentro da sociedade. Mas ele não sabe que ele carrega o mundo nas costas. O justo carrega o mundo nas costas, mas o arrogante vive da justiça deles. O justo, quando encontra um dinheiro, faz de tudo para devolver. E o arrogante, o ímpio, faz de tudo para tomar qualquer dinheiro que apareça. Qualquer. Não importa se é pouco, se é muito, ele tem que tomar o dinheiro. Em quinto lugar, se gloriam dos seus grandes planos. Eles fazem esse tipo de coisa e ainda ficam sorrindo. É que às vezes o pobre está tão ligado, está tão conectado em fazer o bem, que ele não consegue perceber que o fraudulento, que o ímpio, que o persegue furiosamente, porém com um sorriso, está destruindo o melhor que ele tem. Mas eles continuam, ainda se gloriam dos seus planos. E eles também bendizem o avarento. O avarento para eles é uma coisa muito boa, o miserável. Quem é o avarento? O avarento é aquele que ele não precisa mesmo, mas ele é miserável. Ele tem comida para muitos anos, tem celeiros, tem isso, tem aquilo. Mas se ele vai num restaurante e vai pagar comida para uma pessoa que está a serviço dele, ele fica controlando para que a pessoa não coma determinadas comidas porque paga separado. Eu já vi isso. Eu dou risada. Porque o justo, ele come a coisa mais simples que puder. Ele quer sobreviver. E o ímpio, o arrogante, é avarento. E eles se gloriam destas coisas avarentas. Eles são escravos do dinheiro. Prosseguindo, rejeitam a Deus. Gente, neste mundo que nós vivemos, quem rejeitar o Criador, ele está numa péssima situação. Mas eles se rejeitam todos os dias, todos os momentos. Em oitavo lugar, nós encontramos que eles desprezam a religião. Nós estamos vivendo em dias que pessoas pegam o púlpito e dizem que nós devemos fugir da religião. Chegou esse estado de loucura. E quando a gente olha na Bíblia, a palavra religião tem outro sentido. Mas eles não estudam, ficam repetindo como o papagaio do currupaco, papaco. Em oitavo lugar, o que é que nós encontramos? Que eles labutam para gerar o pecado. Vocês já viram que há moças de extrema beleza? São moças simples. A natureza lhes deu beleza. E o que é que eles fazem? Lutam para se apoderar dessas jovens, dominá-las e usar o seu corpo. Mas isso tem acontecido muito. Chega a ponto de autoridades dizerem: a gente sabe que essa moça não tem dinheiro para deixar o país e ir para um lugar tão longe. A gente sabe. A gente sabe que são grupos poderosos que estão por trás disso, mas nós não podemos fazer nada. Labutam. E eles começam com esses programas de televisão. A moça vai escorregando lentamente até perder a sua moralidade. Que Deus nos ajude a combater os males da vida. Continuando.
Em 10º lugar, não enxergam o juízo de Deus. Deus a todos pune, mas eles não conseguem enxergar os juízos de Deus. Olhe quantas guerras no mundo, quantas enfermidades, quantas coisas acontecem com o ser humano, mas eles não conseguem ver o juízo de Deus. 11º lugar, desprezam aos seus inimigos. Desprezam os inimigos, desprezam seus parentes, desprezam seus amigos. Enquanto ele puder pisar o pé no pescoço do seu parente, ele fará isto. Por quê? Porque ele é arrogante. Despreza Deus, despreza os amigos, inimigos, parentes e por aí vai. Em 12º lugar, eles gabam-se de conseguir o que desejam. Às vezes uma moça decente é abordada, assediada por um meliante. E ele mente, ele diz qualquer coisa, vou te dar isso, vou dar aquilo, caso contigo, faço isso, faço aquilo. E a pobre moça crê e cai na cilada. E quando ele não consegue, ele sai dizendo que conseguiu, destruindo a moral da jovem para o resto da vida. A moral dela e do seu próximo marido e dos seus filhos que virão deste casamento. Em 13º lugar, blasfemam, são blasfemadores, são desejosos do mal, fazem o pior que podem para que Deus se entristeça. Eles têm um poder de blasfêmia muito grande. Continuando, em 14º lugar, eles enganam-se. Eles enganam os outros e também são enganados. Porque no final da vida, ele começa a ver que o que ele plantou não foi bem e agora ele tem que colher o que plantou. Em 15º lugar, são astutos. Usam de toda astúcia para conseguir aquilo que desejam. Astúcia. Eles não oram, não leem a Bíblia, são astuciosos. Olham o ser humano como uma vítima. Como um leão olha um pequeno animal na floresta para matá-lo. Eles são, assim, arrogantes, perseguem furiosamente o pobre e armam ciladas. Em 16º lugar, em sua língua, a malícia e maldade. Até nas músicas, eles reproduzem o mal. Existem músicas que eles chamam de músicas que uma família não pode ouvir junto. Não pode. Não sei como conseguem gravar, mas eles gravam. Palavrões dos piores que possam serem ouvidos. Eles não podem ser ouvidos no dia a dia, mas está nas músicas. A língua deles. Continuando. Em 17º lugar, fazem emboscadas contra os outros. Está no versículo 8. Emboscadas. Gente, eu conheci o caso de um homem que contratou em uma agência um homem para conquistar a sua esposa, para seduzi-la. E aquilo, o pessoal não sentiu que era uma desgraça. Ele foi na nossa igreja
e deu uma oferta muito, muito boa lá e foi muito bem recebido. Dinheiro maldito, né? Não preciso dizer. Veja aonde que chegou a capacidade do homem arrogante. Em 17º lugar, 18º lugar, eles matam o inocente. Não importa, alguém tem que pagar, ainda que seja um inocente. Há tantas histórias de pessoas que passaram 30 anos na cadeia, inocentes, porque uma pessoa não se interessou em fazer o trabalho correto. Eu já sofri muito com isto, porque tem um vadio na frente do computador e ele não analisa o fato e depois a gente tem que pagar. Continuando. 19º lugar. Aproveitam dos mais fracos. Ele não luta contra o forte, é sempre contra o fraco. O Brasil tem sido atacado muitas vezes por muitas nações. O que eles não sabem, a última vez que eles tentaram foi em 1963, um país europeu. Mas eles pensam que o Brasil, o pessoal ainda está atirando de arco e flecha. É melhor prestar atenção, né? Continuando. Eles, 19º, aproveitam-se dos mais fracos. 20º, armam ciladas para roubar o pobre. 21º, manifestam crueldade. Eles fazem tudo com requintes de crueldade. Eu vou dizer para vocês. Meu pai, quando eu era menino, ele estava conversando com a minha mãe. E ele trabalhava num lugar que tinha... Eles matavam bois, era um matadouro, lá no sul do Brasil. Que ano era? 1958. E ele disse para minha mãe, eles matam o boi, mas antes eles cortam a língua do boi. Quer dizer, o boi está vivo, o animal está vivo ainda, e eles cortam a língua para ver o animal em sofrimento. Você já imaginou o que é isto? Já veio à sua mente a dor que o animal sente? O ser humano, com a sua inteligência, usa e a sua força para fazer o mal. E último, eles se sentem confiantes que nada lhes acontecerá. Eu já convivi com pessoas que diziam, olha, eu destruo mesmo, e quando eu destruo, está destruído. E eu acabo com ele. Não sabendo ele que um dia a justiça divina viria sobre ele. E ele se gloriava disso. Dizia que lutava artes marciais. Tudo de mentirinha, né? E uma coisa, e outra, Mas se a pessoa é um praticante de arte marcial, quem pratica, até pelo modo dele andar, dele se mover, a pessoa percebe que ele é um expert em artes marciais. Mas eles não sabem. Mas se gloriam disso, se sentem seguros. Eles chegam a pensar que viverão eternamente, serão eternamente jovens. E não sabem eles que, por trás das cortinas, o chamam de velho, tolo e idiota. Muito cuidado, você que é arrogante.
Muito cuidado. Você que persegue furiosamente o pobre. Muito cuidado, você que arma ciladas. Tem tantas ciladas que eu conheço que eles aplicam para derrubar um servo de Deus. Mas tem muitas ciladas. Com cantoras, com pianistas, com locutoras, com locutores, com cantores, com dinheiro, com posições. Tudo na vida eles usam para derrubar. 92º pecado, armar cilada contra os pobres. Eles estão em todo lugar, mas em todo lugar serão derrotados. Onde quer que você esteja neste mundo maravilhoso de nosso Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém.